Meus caríssimos alunos, cá estamos novamente para trabalhar a paciência de vocês. Estamos caminhando bem. Estamos hoje no módulo 11º, estamos trabalhando o bloco A. Estamos na segunda parte de 3 partes do bloco A. Temática principal, organização e estrutura. Muitos estavam na expectativa desse tema devido às responsabilidades, devido às necessidades que se apresentam a partir da formação e a decorrência da própria organização e estrutura do profissional. Bem, para hoje os nossos temas serão técnica de interpretação, breve reflexão. Trata-se de uma habilidade, interpretar. Vocês se lembram quando vocês faziam ensino fundamental, ensino médio, onde se dizia muito da necessidade ali da interpretação dos textos, aqui da interpretação dos sentimentos, das emoções, dos conflitos, dos desencontros, dos ruídos, habilidade, sensibilidade. O segundo tema, o uso da linguagem, de uma linguagem apropriada, de uma linguagem adequada. Um terceiro tema, configuração do setting, do espaço físico e psicológico, da atuação para análise terapêutica. Um outro tema que nós vamos abordar, limites éticos. Limites éticos de tamanha complexidade. E, finalmente, o processo psicodinâmico que acontece na interação analista e analisando, terapeuta, paciente, psicanalista e o analisando. Perfeito? Esta é a proposta de hoje, nosso pensamento provocativo. Vocês provavelmente já acessaram no Telegram a autoanálise. Estou pensando aqui na autoanálise do terapeuta, a autoanálise do psicanalista. A autoanálise é a bússola que orienta o analista na complexa jornada da introspecção. Pensem comigo. A psicanálise é uma bússola que orienta o analista, o profissional, no campo das terapias psicanalíticas, na complexa jornada da introspecção. Introspecção, outra habilidade, precisa ser desenvolvida, precisa ser trabalhada. Quando eu me experimento em análise, quando eu experimento a autoanálise, eu estou trabalhando as minhas habilidades. Eu estou performando, configurando a experiência da introspecção. Perfeito? Esse é o nosso contexto de hoje. Sem muitas delongas, vamos então ao cerne da questão. Recentemente, ou ontem, lancei na plataforma um vídeo especial onde apresentamos a vocês Cristiano Braunwig, que se coloca, um psicoterapeuta, que se coloca à disposição para acompanhar, para trabalhar em supervisão clínica junto aos nossos alunos. Evidentemente, os espaços, as agendas
serão proporcional à procura, na medida que os primeiros procurarem o cristiano, ele vai se organizando. Evidentemente, caso tenhamos uma demanda, um número expressivo, talvez possa ele fazer supervisão clínica em grupos. Cristiano também se colocou à disposição para, se alguém precisa de experimentar análise pessoal, também especialidade e expertise ele tem nesse trabalho, ele se coloca à disposição. Digo que é um profissional de confiança, um profissional ético, sério no desempenho da própria função. Bem, agradecemos ao Cristiano e vamos em frente. Cristiano deixou no vídeo aula, no vídeo preleção que fizemos ontem, contatos no paralelo, independente do IB Terapias Holísticas, a nova empresa que está administrando os cursos de terapias holísticas com o nome de IB, Instituto Brasileiro, IB Terapias Holísticas. Ok? Recado dado. Que mais precisaria observar a vocês? Em relação às nossas dinâmicas, tirei as 12 leituras psicanalíticas e estou apresentando, mantendo a mensagem, a mitologia, os mapas, os artigos, saem as leituras, entram 5 reflexões na perspectiva da neurolinguística, que é importante que vocês tenham uma noção desse diálogo da psicanálise com a neurolinguística, e sendo-me possível oferecer uma reflexão de alguma obra, de algum psicanalista que tenha feito, que tenha produzido uma obra, uma literatura significativa. Comentários e um pequeno texto provocativos, sempre textos pedagógicos de iniciação. Descortinar. Permitir que vocês experimentem os sabores para que depois vocês continuem a jornada de vocês. Perfeito? Entre hoje e amanhã eu encaminho essa aula, esse encontro de hoje. Durante uma semana deixo de fazer lançamentos na plataforma devido a compromissos pessoais necessários e urgentes, sem os quais a gente não pode manter a rotina da gente de trabalho dentro da normalidade. Então, preciso atender a esses compromissos e depois de 7 dias retornamos aos lançamentos das últimas aulas, dos últimos encontros. Bem-vindos ao nosso trabalho. Vamos apresentar a vocês os nossos recursos didáticos e pedagógicos, cada vez mais interessantes, porque eu tenho que fazer o seguinte exercício. Cada vez mais tenho muitos temas a serem trabalhados, tenho uma biblioteca de temas, mas na verdade preciso selecionar os temas mais significativos para finalizar o nosso curso de psicanálise. Bem-vindos, estejam bem à vontade e vamos ao nosso trabalho de hoje. Dando continuidade ao nosso trabalho, então estamos aqui diante do texto. A autoanálise é a bússola que orienta o analista na complexa jornada da experiência da introspecção. A autoanálise, como primeiro passo na jornada da introspecção, desperta o observador interno que cada analista carrega dentro de si. Esse observador não é apenas um espectador passivo,
mas um guia ativo que convida o analista a explorar suas próprias camadas inconscientes. Ao iniciar esse processo, o analista se vê diante de seus próprios enigmas, muitas vezes os mesmos que ele busca resolver nos seus pacientes. Esta duplicidade, ser analisador e analisado ao mesmo tempo, torna-se uma prática constante onde cada sessão interna revela novas paisagens emocionais que exigem decifração, compreensão. O despertar desse observador interno é, portanto, essencial para que o analista possa navegar pelas águas turvas do inconsciente com mais clareza e precisão. A introspecção, quando guiada pela autoanálise, inevitavelmente leva o analista a confrontar seus próprios fantasmas. São aqueles aspectos sombrios de si mesmo que muitas vezes foram reprimidos, evitados, mas que emergem com força quando o analista se propõe a investigar profundamente sua psique. Neste confronto, o analista se vê em um duelo entre o desejo de manter o controle e a necessidade de se entregar ao desconhecido. Continuando, perdemos aqui um pouco parte do texto. Aqui a bússola da autoanálise torna-se essencial, pois sem ela o risco de se perder em seus próprios labirintos internos é grande. A coragem de enfrentar esses fantasmas não apenas fortalece o analista, mas também o torna mais empático e eficaz no manejo dos fantasmas alheios. Ao longo da jornada introspectiva, a autoanálise não apenas revela, mas também permite reconstrução do eu. Como uma bússola que aponta o norte, ela orienta o analista a reorganizar suas próprias narrativas, a integrar experiências fragmentadas e a redefinir a relação com suas emoções e pensamentos. Esse processo de reconstrução é fundamental, pois um eu desestruturado, confuso, pode interferir na capacidade do analista de oferecer um espaço seguro e contido para seus pacientes. A cada ciclo de autoanálise, o analista renova sua identidade profissional pessoal e se torna mais consciente de suas próprias motivações, ansiedades e defesas, limites, o que por sua vez enriquece o seu trabalho clínico. A autoanálise também é a ferramenta que permite ao analista discernir com mais precisão os fenômenos de transferência e contra-transferência. Em sua jornada interna, o analista aprende a identificar quando suas reações emocionais são respostas aos conteúdos do paciente ou quando são ecos de seus próprios conflitos não resolvidos. A autoanálise, nesse contexto, atua como uma bússola moral e emocional, guiando o analista a manter a neutralidade necessária para que o processo analítico seja efetivo. Ao compreender e elaborar suas próprias respostas contra-transferenciais, o analista pode evitar armadilhas emocionais, oferecer intervenções mais claras e efetivas. Por fim, a autoanálise não é um destino, mas uma jornada contínua. Como uma bússola que nunca se cansa de apontar o caminho, ela desafia o analista a nunca cessar seu processo de autodescoberta. Bem, continue, o texto é muito interessante. Quanto ao nosso segundo recurso, estamos diante da mitologia grega, o mito de Europa. Muito curioso, muito rico, muito significativo. Primeiro movimento apenas. O mito de Europa começa com a sedução de Zeus, começa com uma sedução, onde Zeus, disfarçando-se de touro, conquista a jovem princesa. Esse ato inicial simboliza o fascínio que o desconhecido exerce sobre nós. A sedução aqui não é apenas física, mas também psicológica. É o impulso irresistível de explorar aquilo que está além do nosso alcance, que promete algo novo e transformador. A sedução do desconhecido nos tira do conforto do que é familiar e nos lança em uma jornada de descoberta e crescimento. Assim como a Europa foi atraída pelo touro, nós também somos frequentemente atraídos por novas possibilidades,
oportunidades, que desafiam nossa identidade e nos obrigam a redefinir quem somos e novos rumos. Essa atração pelo desconhecido, no entanto, vem com riscos. Meus caros, continue a leitura. De modo solitário, no seu ambiente de trabalho, deveras o material é muito interessante. Passamos aqui para o recurso que apresenta os temas, numa visão geral. Observem, apenas chamar a atenção para alguns pensamentos em relação à técnica da interpretação, que é essa capacidade, que é essa possibilidade de desenvolver a capacidade de fazer interpretações eficazes. Eu diria capacidade de instalar hábitos, instalar competências para interpretar. A técnica de interpretação é uma habilidade, olha aí, habilidade fundamental na prática psicanalítica, onde o analista busca entender e decifrar os significados subjacentes que estão por debaixo, que estão escondidos nos porões, nas sombras, escondidos das comunicações do paciente. Então, observem, principalmente, os meus candidatos ao mercado de trabalho, aos cargos e responsabilidades de psicanalistas, como é importante trabalhar a habilidade de interpretar. Aqui nós temos reflexões que vão detalhando. Observem depois. Com relação ao uso da linguagem, reflexão sobre a linguagem usada pelo analista e seu impacto no processo terapêutico. A linguagem é a ferramenta principal do analista e, por isso, seu uso requer reflexões cuidadosas. A linguagem. Como importa também uma habilidade. Observe a sua linguagem, o seu vocabulário, seu estilo, a sua elegância no trato, na cirurgia com as palavras, no ritual com as palavras. Palavras assertivas, palavras bem colocadas, que expressem sentimentos, que expressem emoções. Palavras, linguagem. A habilidade. Aqui também detalhes, observem depois na leitura de vocês, com relação à configuração, à construção, à edificação do setting analítico, a importância do ambiente físico e psicológico. O setting é o espaço onde o processo terapêutico acontece. Sua configuração é importante para o sucesso da análise. Hoje estamos a falar de uma análise online. Então, vejam o ambiente que você apresenta em conversas, em orientações com seus analisandos. A questão da adaptabilidade, dos ajustes necessários, a questão de um ambiente visual que agrade, que convide a uma reflexão, uma introspecção. Detalhes vocês trabalhem depois. Limites éticos. Discussão a respeito da ética profissional e dos limites no contexto da terapia. A ética profissional, pilar central na prática psicanalítica, que garante a proteção e o bem-estar do paciente. Já fizemos diversas incursões, diversas reflexões, diversas abordagens do lugar da ética no desenvolvimento pessoal e profissional. Finalmente, entender o processo psicodinâmico. O que seria um processo psicodinâmico? Aprofundamento nos mecanismos de defesa e na estrutura de personalidade. O processo psicodinâmico, ele é central na compreensão de como as forças inconscientes
moldam, produzem o comportamento e a experiência emocional do paciente. E esse é o processo psicodinâmico que nós estamos a localizar. Perfeito? Com isso, tivemos uma visão geral das temáticas abordadas. Passo a apresentar, apenas a título de ilustração, os nossos mapas mentais. Vamos a eles. Acredito que esteja na sequência. O primeiro voltado para a técnica de interpretação. Desenvolver a capacidade de fazer interpretações eficazes, interpretações com resultados exitosas, sempre nos baseando no entendimento dinâmico. O entendimento dinâmico é um sistema de interação, integração, de diálogo, de conversa. Então aqui nós temos os subtemas, os artigos acompanham os subtemas, sempre meu conselho, vinculem um mapa mental ao artigo, ou leia primeiro o artigo, depois se dirijam ao mapa mental, ou vejam o mapa mental e depois se dirijam aos artigos. Esta experiência, desse contato, dessa busca de familiaridade, deve gerar insights, deve gerar novas conexões. Nós nos damos conta da nossa progressão na aprendizagem da psicanálise na medida que damos conta dos nossos brotos que surgem a cada dia pelas novas conexões, pelos novos insights. Agora há pouco estava a olhar uma jabuticabeira em vaso, observando os brotos, observando as novas folhas, para sentir que a planta, que o pé, que a jabuticabeira está respondendo, está se adaptando ao lugar em que foi colocada. Quando nós experimentamos a psicanálise, quanto mais aprofundamos, quanto mais nos mergulhamos, procurando a profundidade, a gente se dá conta dos insights, das conexões, de novas descobertas. Então, técnica de interpretação, material muito interessante. Eu digo para vocês e sempre repito, nos galhos, informações. Alguns são conceitos, outros são apenas enunciados. Casamento do mapa com artigo resulta numa relação positiva, que agrega valores. Vamos para o segundo mapa. Evidentemente, vocês vejam, se não se preocupe com o volume das informações, mas busque em cada um dos subtemas, nos galhos, essa familiaridade, essa identificação. Vamos para o segundo mapa. O segundo mapa, uso da linguagem, reflexão sobre a linguagem usada pelo analista e o impacto que ela provoca no processo terapêutico. Também um material bom, parece que ele é um pouco vasto, mas não importa o tamanho, importa se preocupe com a qualidade das informações. Perfeito? Terceiro mapa, configuração do setting, também muitas informações interessantes. Conforto físico, privacidade, questão de estética, segurança, acessibilidade, questão da empatia, neutralidade, confidencialidade, disposição do... Aqui nós estamos falando dos visuais, já que vai acontecer provavelmente ou é ambiente físico ou é ambiente virtual. Confidencialidade digital, e veja, o material é muito interessante. Vamos para o próximo, limites éticos, também temas, subtemas e nos galhos, informações privilegiadas. Com calma, com clima favorável, se delicie, busque as informações para se identificar com elas. E, finalmente, entendimento do processo psicodinâmico. Mesma estrutura, né? Tema, subtemas e os galhos. Nos galhos, eu diria assim,
os frutos deliciosos, a semelhança de uma jabuticabeira. Vocês se lembram da jabuticabeira, da parábola da jabuticabeira que nós começamos nas primeiras aulas nossas. Outro dia estava fazendo uma revisão. Quando terminarmos o curso, farei uma revisão de todos os módulos para ajustar, para melhorar a comunicação com vocês. Perfeito? Então, aqui entendimento do processo psicodinâmico. Também informações pertinentes, informações significativas. Com calma, voltem. Observe que a essa altura do nosso curso, a maioria das informações, a maioria é familiar a vocês. Vocês vão se dando conta que a novidade vai diminuindo na nossa caminhada. Natural, do ponto de vista didático e pedagógico, porque o curso foi circunscrito dentro de um limite do mínimo necessário para uma proficiência. Em termos de estudo e em termos de formação. Perfeito? Vamos então aos artigos. Eu imagino que esteja numa sequência. Passaremos por eles apenas para identificá-los. Aqui nós temos o primeiro, técnica de interpretação na psicanálise freudiana. Os subtemas repetem o dos mapas, porque os dois se complementam e fica a critério do estudo de vocês. Coloquei aqui um pouco da contagem das palavras. Vejam esse daqui, quase 2.800 palavras, 2.744 palavras. Em 10 páginas, 11 páginas. Para que vocês tivessem uma ideia do que são 1.500, 3.000, 4.500 palavras. Perfeito? Então, provavelmente, se aqui nós temos, vamos calcular 2.500 palavras, um pouco para cima, um texto no nível avançado, provavelmente nós teremos umas 20 páginas. Uma projeção. Então vamos aqui o primeiro texto, primeiro artigo. Segundo artigo, nós temos uso da linguagem na psicanálise, reflexão e impacto no processo terapêutico. Texto também interessante e facilitador da aprendizagem. Não se impressione com o volume das informações. Eu entendo que não é possível devorar, assimilar, dar conta de todas as informações que foram passadas nesse curso. Evidentemente, você acessa o mínimo necessário para a sua ciência, para o seu conhecimento, e depois, a cada ano, você continua investigando, continua pesquisando, continua lendo o material que você não teve tempo de acessá-lo durante o curso. O material é pertinente, o material é contagiante, o material é provocativo, diria, é didático e é pedagógico. Vamos para o terceiro artigo. Aqui nós temos configuração do set analítico, compreensão da importância do ambiente físico e psicológico, na mesma perspectiva. Quarto artigo, limites éticos na psicanálise, reflexão sobre a ética profissional no contexto terapêutico. É um material sempre contagiante, sempre convida a participação de vocês. E o último artigo, entendimento do processo psicodinâmico. Aprofundamento dos mecanismos de defesa e na estrutura da personalidade, ou impacto na estrutura da personalidade. Perfeito? Entrando para a proposta das redações, diretamente, a primeira redação, psicanálise e neurociências, convergências e contribuições no mundo contemporâneo, muito interessante. Veja só primeiro o início. A relação entre psicanálise e neurociências tem se intensificado nas últimas décadas, à medida que novas descobertas científicas começam a iluminar aspectos fundamentais dos processos psicológicos, que a psicanálise há muito tempo busca entender.
Material muito interessante. A leitura, a reflexão e, de repente, se há interesse de trabalhar isso na modalidade de redação temática, a liberdade de vocês. Segunda redação, psicanálise e filosofia, o diálogo entre mente, existência e conhecimento. A relação entre psicanálise e filosofia é profundamente intrincada, marcada por um diálogo que atravessa questões fundamentais sobre a mente, a existência e o conhecimento. Muito interessante. Puxando brasa para minha sardinha, com todo respeito. Vamos em frente, 2 campos que eu navego. 2 campos que me fazem navegar. Vamos para o próximo. Redação, psicanálise e literatura, também uma outra área que eu quase nado de braçada. Interessante o encontro de análise e interpretação, a intersecção, a conexão, diálogo entre psicanálise e literatura é um campo rico e diversificado. Oferece insights profundos sobre a natureza humana, o inconsciente, as dinâmicas do desejo e do simbólico. Vocês já experimentaram isso pelo uso que nós fazemos dos recursos de produções culturais e artísticas aqui nesse espaço. 4º tema de redação, psicanálise e estudos culturais, compreendendo fenômenos culturais e sociais, a intersecção entre psicanálise e estudos culturais oferece um campo fértil para explorar a complexidade dos fenômenos da cultura e da sociedade. Excelente. E último tema, psicanálise e direito, interseções e contribuições no campo jurídico. A psicanálise, desde sua criação por Freud, tem oferecido ferramentas valiosas para a compreensão da mente humana, especialmente no que diz respeito aos aspectos inconscientes que moldam comportamentos e decisões. Quando aplicada ao campo do direito, a psicanálise abre novas perspectivas para entender motivações e conflitos internos que podem influenciar comportamentos criminosos e práticas jurídicas. Muito interessante. Quem for desse nicho, quem tem interesse por essa problemática, por essa área de conhecimento, o material é interessante. Perfeito? Passamos para o Zimmermann, aqui de uma forma mais tranquila, porque é importante, nós estamos em termos de organização e estrutura, já lançamos uma visão mais abrangente sobre o manual dos fundamentos psicanalíticos, do manual de Zimmermann, e aqui o primeiro contato. Acabei fazendo uma leitura dirigida. Quando eu digo dirigida, é uma leitura que eu pinto as palavras, os pensamentos, pinço os pensamentos que podem orientar a nossa reflexão. No primeiro contato, importante, veja, você formado, você vai passar a atender, então você terá o primeiro cliente, o primeiro paciente, primeiro analisando, como se dá esse primeiro movimento. Como se dá esse primeiro movimento? Então, nós chamamos aqui, Zimmermann se chama esse movimento de primeiro contato. O primeiro contato entre analista e paciente é o momento fundamental da importância no processo psicanalítico. Você me procurou, você está à procura do meu serviço na área da psicanálise. Você procura uma terapia psicanalítica. Então, primeiro contato entre o profissional e o paciente. Evidentemente, estou me baseando no Manual de Técnica Psicanalítica de David Zimmermann. Então, veja o seguinte: no primeiro contato, o analista deve estar atento não só ao conteúdo verbal, mas também às manifestações não verbais do paciente, como expressões faciais, postura corporal,
tom de voz, que podem revelar aspectos inconscientes importantes. Interessante, primeiro contato, corpo a corpo, ou contato visual, virtual. Observe esses detalhes. Com relação à entrevista, aqui tem mais detalhes depois com vocês. Na entrevista inicial, aquele primeiro bate-bola, primeiro bate-papo, a entrevista inicial na psicanálise é um procedimento técnico fundamental, uma questão técnica, cuja função é conhecer o paciente em sua singularidade, sua história, e avaliar a possibilidade de uma análise. Ele vai narrar a vocês a história dele, a história que ele traz, que ele escreve. Por isso, é uma pedra fundamental, a história, a singularidade do paciente. Mais detalhes. A entrevista inicial, portanto, é um momento importante para avaliar a analisabilidade do paciente, até onde ele é analisável. Um conceito que será explorado em detalhes mais adiante. Se ele não é analisável, vai perder tempo contigo. Finalidade da entrevista. A finalidade da entrevista inicial, conforme Zimmermann, é múltipla. Então, trata-se de um diagnóstico psicanalítico, trata-se de observar a adequação do paciente ao processo psicanalítico, trata-se de construir uma aliança terapêutica com o analisando. Fantástico. Terceiro ponto, critérios de analisabilidade e acessibilidade. Analisabilidade e acessibilidade são conceitos fundamentais na psicanálise e referem-se à capacidade do paciente de se engajar efetivamente no processo analítico. Então, ele se torna analisável. Caso ele não tenha esse perfil, Zimmermann define estar em condições de ser analisado como aptidão do paciente para utilizar o método psicanalítico de maneira produtiva. Quanto à acessibilidade, é acessar e verbalizar seus conteúdos inconscientes. Se ele não se permite, se ele radicaliza, a ausência de analisabilidade ou acessibilidade pode ser uma indicação de que o paciente não está pronto para análise. Indicação e contraindicação, uma avaliação criteriosa dos critérios permite saber se é possível ou não é possível. Zimmermann destaca que pacientes com transtornos graves de personalidade, como psicoses não estabilizadas ou com dificuldades severas de introspecção, podem encontrar dificuldades insuperáveis no processo analítico. Interessante essa observação do Zimmermann, porque sempre sói acontecer. Atenção! Finalmente, cabe analisar na entrevista inicial. A entrevista inicial é o momento ideal para começar a avaliar essa questão da analisabilidade e a questão da acessibilidade do paciente. Aqui, considerações. Portanto, embora a entrevista inicial não possa fornecer uma avaliação definitiva, se é analisável ou não, ela é uma etapa essencial para levantar hipóteses sobre a capacidade do paciente de se beneficiar do processo psicanalítico. Com relação ao contrato, o contrato psicanalítico é um elemento fundamental que estabelece as bases do processo analítico, definindo os direitos e deveres de ambas as partes envolvidas. Recentemente, no vídeo de ontem, ao falar do trabalho do Cristiano como supervisor clínico, evidentemente, ele vai seguir esses procedimentos. Evidentemente, entre você, aluno, que será supervisionado, e o Cristiano, supervisor,
Haverá um contrato para falar das condições, o que nós estamos nos comprometendo, eu como supervisor e você como aquele que será supervisionado. Temos que deixar tudo claro no papel. O contrato inclui aspectos como frequência das sessões, duração do tratamento, tempo, o valor cobrado pelo profissional e as regras sobre ausências e cancelamentos, o mínimo necessário. Esses elementos são acordados entre o analista e o paciente durante as primeiras sessões e formam a estrutura dentro do qual o trabalho analítico vai se desenvolver. Estabelecimento do contrato. Zimmermann sugere que o analista deve abordar o tema de contrato de maneira aberta, permitindo que o paciente expresse suas expectativas e preocupações. Natural, uma conversa franca, para depois se lavrar os dados, os compromissos. O contrato, portanto, não deve ser visto como um simples documento administrativo, mas como uma parte integral do processo terapêutico. Ele garante relações saudáveis e equilibradas. Quanto à flexibilidade, revisão do contrato, embora o contrato psicanalítico estabeleça regras e expectativas claras, Zimmermann destaca que ele não é imutável. Interessante essa brecha. A flexibilidade é essencial. Zimmermann enfatiza que essas revisões periódicas fazem bem, são necessárias, são colaborativas. A revisão do contrato, quando necessária, deve ser vista como uma oportunidade de reforçar a aliança terapêutica e de se garantir que o tratamento continue a ser relevante e com resultados. Ao permitir ajustes quando necessário, o analista demonstra compromisso contínuo com o bem-estar do paciente e com a integridade do processo analítico, mantendo o foco nas necessidades terapêuticas em evolução. Um material muito interessante, uma reflexão muito interessante. É evidente que esse material foi tirado de um capítulo com 10 ou 15 páginas, mas se dá uma ideia desse primeiro contato com o nosso paciente. E finalmente, estamos com 42 minutos, finalmente o último, uma obra, O Cérebro e o Mito do Eu, de Rodolfo Linhares. O neurocientista colombiano Linhares explora a relação entre o cérebro e a noção do eu, um conceito profundamente enraizado na psicanálise. Apenas o primeiro movimento, depois curiosidade por conta de vocês. O eu na psicanálise freudiana e na neurociência. A psicanálise freudiana sempre colocou o eu no centro de sua teoria e conceitua esse eu como uma estrutura psíquica que mediatiza os impulsos do id, as exigências da realidade e os valores do superego. Tudo do conhecimento de vocês. Freud viu o eu como uma instância fundamental que tenta manter o equilíbrio entre esses elementos conflitantes, a trilogia, muitas vezes enfrentando pressões intensas que resultam em angústia ou mal-estar e com impacto na estruturação de nossa personalidade. Esse conceito do eu é dinâmico, sempre em processo de negociação e adaptação, sendo profundamente influenciado por forças inconscientes. Agora vejam a neurolinguística. Rodolfo Linhares, em seu livro O Cérebro e o Mito do Eu, propõe uma perspectiva que integra o entendimento do eu com as descobertas da neurociência. Segundo Linhares, o eu não é uma entidade fixa, mas uma construção emergente que resulta da atividade do cérebro. Muito interessante, uma reflexão maravilhosa a critério de vocês, dos propósitos de vocês. Meus prezados, meus queridos alunos, encerramos por aqui então o nosso momento de hoje, o nosso encontro de hoje. Estamos a falar da organização e da estrutura, estamos a lembrar da necessidade do desenvolvimento de habilidades básicas necessárias para o desempenho do trabalho terapêutico, do trabalho psicanalítico.
Observem a instalação dessas habilidades, observem a progressão dessas habilidades, a semelhança que eu dizia em observar o pé de jabuticabeira na sua evolução com brotos, com folhas, num espaço, num lugar, num tempo. Observe o crescimento de vocês em termos de instalar hábitos voltados para progressão de habilidades, para que a gente reconheça nossas competências no campo da psicanálise, no campo do tratamento psicanalítico. Bom estudo, bom trabalho e até nos vermos novamente. Muitas bênçãos aos propósitos e aos compromissos de vocês. Muitas bênçãos, muitas graças, muitas energias, para que vocês continuem resilientes, continuem alimentando a assertividade em direção aos resultados exitosos. Bom trabalho!